A gente passa a vida inteira achando que aos 45 a gente vai finalmente chegar naquele lugar misterioso chamado pronto. Pronta emocionalmente, pronta financeiramente, pronta como mãe, pronta com a família, pronta consigo mesmo, pronta como ser humano. E aí, finalmente, você chega nos 45 e o que acontece? Descobre que a casa tá desmoronando tudo de novo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu avisei, meu bem. E talvez essa seja uma das maiores traições que a vida faça com a gente. Ou uma das maiores libertações. Olá, cansadas! Bem-vindas ao colapso funcional de hoje. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que eu tô observando, né? Que é uma geração inteira de mulheres chegando aos 40, 50, 60 e percebendo uma coisa bem estranha. A gente não está encerrando uma fase. Estamos começando outra. É maravilhoso? É, porque eu nunca gostei muito da ideia que a vida tivesse um prazo de validade, sabe? Até porque se tivesse, eu já teria perdido o manual, ó, há muito tempo. Eu sou a pessoa que vê escrito numa porta puxa e eu empurro. Então, claramente, eu não sou uma pessoa referente para seguir instruções. Eu cresci, como a maioria das pessoas, para seguir uma sequência. Você nasce, você cresce, você estuda, você casa, você faz sua família, você constrói, você organiza e fim. Pronto, acabou. Como se a vida fosse um habitacional, sabe? Mas a vida não funciona assim, porque toda vez que você acha que você chegou, você muda. E quando você muda, os seus desejos mudam, as suas prioridades mudam, os medos mudam, as definições de sucesso mudam. Nossa, as minhas mudaram assim completamente. Quando eu tinha 20 e poucos, eu queria ter uma casona, um carrão, queria ter muito dinheiro. E hoje, o que eu gostaria mesmo de ter era uma casinha, bem no meio do nada, com bastante silêncio, com galinha, com horta. Eu nunca imaginei que um dia eu desejaria isso. E é isso, de repente, o que você desejou tanto aos 30, definitivamente não é o que você quer aos 45, né? Isso não é fracasso, é evolução. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Ninguém me disse isso lá aos 30. Eu tô entendendo tudo sozinha agora aos 45, no meio desse caos que eu tô vivendo, né? Que eu achava que tudo ia estar pronto e que eu, né, depois da obrigação vinha a diversão, que eu entraria na fase de diversão. E não, continuo nas obrigação e essa fase de diversão nunca chega. Tem uma coisa que ninguém fala muito, mas para pensar. Todo mundo fala muito de roupa apertada. Ah, não me serve mais. E identidade apertada? Ninguém fala sobre isso. Que não tem coisas que não cabe mais. A maioria das mulheres estão usando versões dela que não cabe mais. Fica tentando caber, fica tentando agradar, fica tentando corresponder às expectativas do parceiro, dos familiares, até dos filhos. Já parou para pensar o tanto de filho que tem maltratando pai e mãe e a gente aceitando? Já parou para pensar que muitas das vezes a gente deixa os filhos da gente maltratar a gente? E isso não tá certo, já dizia Luana Piovani. Cansa muito, porque manter uma identidade morta dá mais trabalho do que construir uma identidade nova. Eu lembro de uma professora de francês que eu tive, eu aprendi francês sozinha, então eu aprendi errado. E quando eu fui estudar, eu já falava um francês fluente. E a gente conversava muito e eu falava para ela, eu não consigo corrigir meus erros, não consigo corrigir meus erros. E ela me disse que era muito mais fácil eu aprender todo um vocabulário novo do que corrigir os meus erros. Que daria muito mais trabalho, porque já estava fixado na minha mente como se fala assim. Então eu acho que é um pouco sobre isso, quando a gente também tem que deixar a identidade antiga e construir uma identidade nova. Eu vejo isso em tudo, sabe? No trabalho,
nos relacionamentos, na aparência, nas amizades, na forma como a pessoa fala. Ela mudou, mas ela continua defendendo uma identidade antiga, defendendo uma versão antiga, como se ela estivesse pagando um aluguel emocional para quem ela foi, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que é fazer o que se pode, aonde se está, com o que se tem. Eu acho que isso resume quase tudo. Porque muita gente olha para o recomeço como se fosse um castigo. E eu olho como se fosse um privilégio. Eu sou o tipo de pessoa que eu tô muito aberta a tudo. Inclusive, eu comecei a estudar tecnologia porque eu senti que eu não estava conseguindo acompanhar os tempos e a geração dos meus filhos. E por mais antenada que eu fosse, eu sentia que eu tava ficando para trás. Aí o que eu falei? Quem sabe, se eu estudar tecnologia, eu consigo equilibrar isso e caminhar um pouco mais perto deles. E foi exatamente o que aconteceu. Eu achava que eu estava no pronto, né? Já tinha formado, já tinha trabalhado, já tinha ganhado dinheiro. Tive que voltar a estudar. E você sabe por que que essas pessoas vê a mudança e o novo como castigo? Porque no final das contas, elas não construíram nada. Porque elas passaram a vida inteira sem coragem para nada. Nenhuma rota, nenhuma opinião, nenhum posicionamento, nenhuma direção, nenhum sonho. Chegam aos 70 exatamente igual aos 30. Só que aí o mundo já mudou e isso me assusta muito mais do que recomeçar. Passar uma vida inteira sendo e pensando da mesma maneira. Para mim é como se não tivesse tido nenhum tipo de processo de evolução. E aí, o que eu faço para poder aceitar que eu tive que recomeçar aos 30, tive que recomeçar aos 35, tive que recomeçar aos 40, agora aos 45, e provavelmente eu vou ter que passar o resto da minha vida fazendo isso, recomeçando. Eu acho que o início de tudo é aceitando uma verdade. Você não está atrasada, você só está viva. Depois eu acho que eu faria algumas perguntas. O que eu quero para os próximos 20 anos? O que eu não quero levar comigo? O que eu estou sustentando só porque eu sustentei até agora? Qual hábito está me drenando? Quais pessoas estão ocupando espaço demais? Quais sonhos que são possíveis? Quais são impossíveis? Quais estão tomando espaço demais? Porque às vezes recomeçar não é quando você acha as respostas. É quando você começa a fazer perguntas melhores. E aí, com as perguntas que você vai se fazendo, você vai encontrando as respostas. Mas é preciso ser igual o bambu. Flexível. Se ficar rígido, acho difícil você conseguir se reinventar o tempo todo. Tem uma pergunta que eu vivo me fazendo e que eu acho que tem relação com o meu caminho. Durante a vida, a gente vai fazendo escolhas para encontrar sucesso, para ter uma carreira, porque a gente aprendeu com os nossos pais que a gente tinha que escolher uma profissão para ganhar dinheiro, para construir um patrimônio, para ter uma família e tudo mais. E eu segui esse caminho, né? Mas hoje o que eu me pergunto muito é o que eu queria ser quando eu era criança? Se eu tivesse uma vida privilegiada em que eu pudesse fazer as escolhas do que eu queria ao invés das escolhas que eu precisava ter feito, quem eu teria sido? Quais eram os sonhos que eu tinha? Então eu pego essa garotinha e escuto essa garotinha para poder hoje me permitir talvez um caminho mais próximo do que realmente talvez tenha sido a minha missão ou o meu projeto de vida e que se perdeu em algum momento aí. Então eu tô me fazendo muito essa pergunta, voltando lá atrás para poder entender quem era aquela menina antes de ser construída uma personalidade nela, antes das escolhas que influenciaram muito as consequências que vieram depois da vida dela. Já parou para pensar, fazer essa pergunta para você mesmo? E eu também queria falar sobre o erro que quem tá recomeçando ou quer recomeçar comete muito, que é ficar explicando.
explicando para os familiares, explicando para os filhos, explicando para os amigos, para os colegas de trabalho, para o companheiro. Para de explicar, sabe? A única explicação que você tem que dar é para você mesma. Por que você quer isso? Por que você está escolhendo esse caminho? O que você acha disso? É só para você mesmo a explicação. Porque a gente passa a vida inteira justificando as nossas mudanças. Eu acho que eu passei a minha vida inteira justificando os meus limites, as minhas escolhas, as minhas decisões. E, sinceramente, sabe, para única pessoa que se beneficiava dessas justificativas, dessas explicações, era quem se beneficiava da minha versão antiga. Então eu parei de fazer isso, eu parei de justificar. Quem me ama mesmo de verdade sabe que eu sou uma pessoa responsável, que eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada e que eu não preciso justificar. Se a pessoa quiser compreender, entender e fazer parte desse processo, ótimo. Aí a gente pode ter uma conversa sem explicar, sabe? Sem justificar, mas só mesmo narrar quais as intenções do que vem pela frente. Porque a reconstrução, ela não é coletiva, ela é individual. Então não precisa dessas explicações. Então guarda aí com você. Não é um projeto coletivo, é uma decisão pessoal. Então não justifique. E aí, para encerrar, eu queria dizer que talvez a maior mentira sobre o envelhecimento que nos contaram é que a gente vai ficando melhor. E eu tenho observado o contrário. As pessoas mais interessantes que eu conheço, que estão envelhecendo, elas não estão ficando melhores. Eu acho que elas estão se expandindo. Eu acho que elas estão ficando mais autênticas. Elas estão mais seletivas, mais livres, mais conscientes, mais lúcidas. Perigosamente mais elas, sabe? E talvez seja isso que esteja acontecendo exatamente agora comigo e com você. Você não tá perdida, você não tá desanimada, você não tá frustrada, você só tá construindo uma coisa nova. Você só está em construção. E isso assusta um pouco. Dá medo mesmo, mas são coisas diferentes. Então não se preocupe. Confie em você. Confie na sua voz interior. Confie principalmente na sua intuição. Segue ela. E daí a gente vai reconstruindo. Do jeito que dá, como dá e aonde dá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.